A força do Morumbis, São Paulo de Zubeldia defende bom aproveitamento em casa. Tricolor recebe o Atlético Mineiro em casa na quarta-feira na capital paulista, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O São Paulo inicia a disputa das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético Mineiro na quarta, às 21h30, e terá um reforço importante para abrir vantagem no duelo, o Morumbis. Sob o comando do técnico Luiz Zubeldia, o estádio é um dos trunfos da equipe nesta temporada. Foram 14 jogos em casa desde que o argentino assumiu o comando em abril, e uma única derrota, para o Cuiabá, em junho. O aproveitamento é de 83,3% nesse período, com 11 vitórias e 2 empates. Desde o revés para o time de Mato Grosso, um jogo em que o técnico poupou titulares, são 10 jogos de invencibilidade, sendo um único empate com o Botafogo, pelo Brasileiro. Um ponto forte do tricolor em casa é sua defesa. Com Zubeldia, o time sofreu só 4 gols no Morumbis, foram 13 longe de casa. Os números não eram tão bons antes da chegada do argentino. Com Thiago Carpini no banco, foram 12 jogos no estádio, com 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, aproveitamento de 61%. As arquibancadas refletem essa força do time em casa. O São Paulo tem média de 46.309 pessoas por jogo no ano, a maior de sua história até o momento. A expectativa é de que o Morumbis esteja lotado mais uma vez na quarta. A última parcial de venda de ingressos, divulgada na manhã de segunda, indicava a venda de 31 mil bilhetes. O recorde da temporada é o duelo contra o Nacional Uru, na semana passada com 60.032 pagantes. Depois de encarar o Atlético Mineiro na quarta, o time viaja para jogar contra o Fluminense, domingo no Maracanã, pelo Brasileiro. A partida de volta das quartas da Copa do Brasil está marcada para o dia 12 de setembro, na MRV Arena. Novo contrato de William Gomes com o São Paulo tem multa de 735 milhões de reais. Visto como promessa de grande potencial, atacante de 18 anos estendeu o vínculo até o final de 2028. A expectativa do São Paulo pelo futuro do atacante William Gomes, de 18 anos, se reflete em um número do novo contrato do jogador, assinado na segunda-feira. O documento prevê multa rescisória de 120 milhões de euros, algo próximo a 735 milhões de reais. Trata-se de um valor que supera toda a receita do clube no ano passado, que foi de 669 milhões de reais. Visto como um atleta de grande potencial no CT da Barra Funda, William Gomes renovou o contrato nesta semana, agora com vínculo que vence apenas em dezembro de 2028. A multa não espelha o valor de mercado do jogador, por óbvio, mas valores tão altos servem de escudo contra o assédio de equipes estrangeiras e também ajudam o São Paulo numa possível negociação futura pela transferência do jogador. William tem 9 partidas pelo time principal. No domingo contra o Vitória, foi titular e marcou seu primeiro gol, um chutaço da intermediária que abriu o placar do triunfo por 2-1. Ele disputou partidas da Copa São Paulo nesta temporada, mas desde então tornou-se jogador fixo do elenco principal tricolor. As negociações pela renovação do contrato se estenderam por algumas semanas entre o agente do jogador, Paulo Pitombeira, o presidente do clube, Júlio Casares, e os dirigentes Carlos Belmonte e Rui Costa. Lucas elogia as crias de Cutia após vitória do São Paulo. Formado no clube, camisa 7 elogiou William Gomes, que fez gol, e Henrique do Carmo, que estreou no time principal. Uma das principais joias formadas em Cutia, o meia-atacante Lucas Moura exaltou 2 de seus sucessores em um post nas redes sociais nesta segunda-feira. O camisa 7 postou uma foto no CT da Barra Funda ao lado de William Gomes e Henrique do Carmo, jovens que tiveram marcos importantes no triunfo sobre o Vitória no domingo. William, que assinou um novo contrato até o fim de 2028 nesta segunda, marcou seu primeiro gol pelo clube no domingo, enquanto Henrique entrou no time principal pela primeira vez. Ontem foi dia de estreia e de primeiro gol com a camisa tricolor. 2 garotos muito talentosos, trabalhadores e com um futuro brilhante. Que Deus abençoe muito vocês, meus irmãozinhos. Como o tempo voa, já tem 5 anos da minha estreia, escreveu Lucas com a brincadeira no fim. Ele estreou em 2010. Henrique e William responderam à publicação. Obrigado por todos os conselhos e ensinamentos até aqui, ídolo. Que Deus te abençoe sempre. Escreveu Henrique. Estamos juntos sempre, ídolo. Nós aprendemos contigo todos os dias. Tempo passa voando mesmo. 2 décadas atrás você estava fazendo sua estreia, provocou William. Zubeldia vê elenco do São Paulo abalado com mal súbito de esquerdo. É um de nós.
Técnico falou sobre situação do zagueiro uruguaio, que passou mal em jogo no Morumbi há 4 dias, após bater o Vitória em casa neste domingo. O técnico Luiz Zubeldia do São Paulo afirmou neste domingo, após a vitória sobre o Vitória por 2-1, que o elenco tricolor ficou abalado com o episódio em que o zagueiro esquerdo do Nacional Uru passou mal em campo no duelo entre as duas equipes na quinta-feira, pela Conmebol Libertadores. Neste domingo, o meia Michel Araújo, que é uruguaio e que visitou a delegação do Nacional durante a semana, deixou o gramado chorando. Um boletim médico divulgado horas antes pelo Hospital Albert Einstein citou uma piora nas condições do zagueiro, que está sedado. Nosso grupo é muito sensível a situações, como a do esquerdo. Isso te golpeia a sensibilidade, porque esse jogador é muito jovem. É um de nós. Qualquer um de nós poderia passar por isso. Aconteceu muito perto da gente. E esse grupo, com a sensibilidade que tem, são seres humanos, com certeza ficou golpeado, afirmou o treinador. O Michel é uruguaio, muito próximo também do Nacional, e porque é uma pessoa que vimos aqui. Estava jogando e agora está numa situação complicada, segue internado. Ficamos chocados, os jogadores ainda mais porque são iguais, completou. Segundo o comunicado do hospital, esquerdo teve uma arritmia durante o jogo. A caminho do atendimento sofreu uma parada cardíaca e precisou ser reanimado. Desde então está sedado com danos neurológicos. Zubeldia desejou a recuperação do zagueiro de 27 anos. Impossível não sentir tristeza, angústia. Mas tem profissionais cuidando do caso com um cuidado rápido até onde sei, e creio que tudo vai ficar bem. Agora é só esperar algo que nós não controlamos, que é a recuperação dele. Temos fé que ele pode se recuperar. Neste domingo, os jogadores do São Paulo entraram em campo com uma camisa com a cor celeste, como a da seleção do Uruguai, e os dizeres Fuerza, esquerdo. Em campo, o time bateu Vitória por 2-1, com gols de William Gomes e Eric, e subiu para a 5ª colocação do Brasileiro, com 41 pontos. O Fortaleza lidera com 48. Quem pode vir, quem não vem mais e quem já veio? São Paulo mira reforço na reta final da janela. Tricolor ainda quer, principalmente, a contratação de um lateral esquerdo, e Português é o alvo do momento. A janela de transferências para contratar jogadores fecha daqui a exatamente uma semana no Brasil, e o São Paulo ainda busca pelo menos um reforço para o elenco comandado pelo técnico Luiz Zubeldia. O maior foco tricolor é a contratação de um lateral esquerdo. Alex Sandro era a primeira opção, mas pelo menos por enquanto, saiu do radar e não faz mais parte dos planos do clube. Livre no mercado, ele deve fechar com o Flamengo. O São Paulo, então, passou a mirar a contratação do português Mário Rui, do Napoli, da Itália, mas as negociações se arrastam há dias sem um desfecho positivo. Nesta janela de transferências, o São Paulo já contratou o volante Marcos Antônio e o zagueiro Juan Tressoldi para suprir as baixas de Alisson, por lesão, e Diego Costa, vendido. O clube também já mirou outros nomes. O volante Thiago Mendes era o principal alvo para reforçar o meio de campo, mas as negociações não evoluíram porque o Al Rayyan, do Catar, não liberou o jogador para se transferir. Outro alvo do São Paulo nesta janela foi o zagueiro Maurício Lemos, do Atlético Mineiro. O tricolor chegou a se acertar com o Galo, mas não entrou em acordo com o jogador e desistiu das negociações. Restou ao tricolor a procura por um lateral esquerdo. A iminente saída de Wellington, que vai para o Southampton da Inglaterra no início do ano que vem, e a lesão de Patrick, que fraturou a clavícula direita, aumentaram a necessidade. O São Paulo tem até o fim do dia 2 de agosto, a próxima segunda, para registrar novos jogadores.